Olá, o Live Entrevista hoje conversa com a poetisa Ruth Ibiapino. Ela que é da cidade de São João do Tigre e nos vai brindar com sua história e suas poesias. Manuel, boa noite, seja bem-vindo. Fernando Félix, boa noite. Silva, boa noite, um abraço. Renato da Saúde, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ruth. Você me escuta bem? Tudo bem? Tudo bem, você está me escutando legal? Estou sim. Ruth, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para a gente conversar, né? Eu vi uma repostagem de Fátima Vilar, ela repostou um poema seu, aí eu disse, não, ela vai ter que fazer parte também desse meu projeto, eu quero conversar com essa jovem poetisa. E eu quero te agradecer demais, Ruth. Eu que agradeço pelo convite para participar da live. Fico muito grata mesmo, de verdade. Queria. Tá me escutando direitinho? Sim, sim, pode ficar à vontade, estou escutando legal. Queria dizer que pode ser que dê alguma interferência na live, por conta que meu Wi-Fi caiu, eu estou usando os dados móveis. Aí, só essa Tá questão. bom. Ô, Ruth, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, eu ainda não te conheço, as pessoas que vão estar aqui comigo ainda não te conhecem, nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Ruth Ibiapino? Eu me chamo Ruth Biapino, eu sou de São João do Tigre, no interior da Paraíba. Mas atualmente eu moro em Campina Grande, por conta da faculdade. Eu curso Química Industrial pelo EPB, tenho 20 anos e eu comecei na poesia em 2014. Ô, Ruth, como é que a poesia entra na tua vida? Lógico, tu fala 14 anos, tu tem 20 anos, é mais jovem. Mas como é que ela realmente entra na tua vida? Como é que você começa a escrever, digamos, aqueles primeiros versos? Eu comecei em uma escola. O gestor da escola, ele já puxa um pouco da veia artística e eu tinha um primo meu também que era professor nessa escola. E aí um dia ele fez um projeto na escola para fazer um cordel compartilhado, que era para ser um convite para o pessoal da região vir participar da nossa quadrilha de São João. E aí ele falou desse projeto e era com o intuito de cada um escrever 2 estrofes. E aí eu fiz as minhas. E quando eu fiz, ele percebeu que eu tinha certa desenvoltura para fazer a poesia. E ele me chamou minha atenção para isso, né? Ele me chamou, falou, ó, você tem habilidade e tal. Aí, depois disso, ele começou me incentivando e me chamando para fazer alguns trabalhos com ele. E foi daí que nasceu os primeiros versos, as primeiras poesias. Tu lembra desses primeiros versos? Rapaz, para falar a verdade, eu não lembro, não. Oh, e qual é a tua influência de poetisa, de poeta? Tu tem alguns poetas que te influenciaram, assim, que você bebeu na fonte deles? É, a gente tinha um projeto na escola que acontecia um intercâmbio entre Brasil e Portugal. E todo ano a gente recebia uma poetisa de Portugal, que se chama Mabel Cavalcante.
E ela realizava um projeto na escola. E, assim, de primeira, ela é uma das pessoas que me inspira muito, mas também tem uns poetas aqui, por exemplo, de Monteiro, Pinto do Monteiro. Tem um primo meu também, que ele é poeta. Então, assim, eu venho de uma veia artística já também. E para iniciar, que poesia tu declamaria para a gente? Para iniciar, eu vou recitar uma estrofezinha, que é um desses vídeos que eu sempre costumo postar no Instagram. E eu diria assim: cresci longe da riqueza, não nego minha origem pobre. Aprendi a ser humilde, a não ser esnobe, e no coração cresci com a certeza que humildade é viver com a beleza e andar sempre de pés no chão. Aprendi que a chave da vida é a educação e chegar primeiro não é ser um vencedor. Não precisa de dinheiro para ter valor, só precisa ter amor no coração. Muito bom mesmo. Ô Ruth, você tem o dom de escrever, de fazer narrativas, aí as pessoas pensam, ó, ela está fazendo letra. No entanto, você está fazendo química industrial. Como é que você explica esse paradoxo linguístico, que são totalmente díspares? Todo mundo, quando me vê, realmente pensa que eu faço letras. E aí, quando eu revelo meu curso, todo mundo fica, como assim? Uma coisa não tem nada a ver, né? Bem longe da literatura. Mas, assim, eu costumo dizer que eu gosto de desafios, gosto da área de exatas também. E para mim fazer a química industrial foi um desafio, mas também eu acredito que a gente é uma mistura de química e eu gosto da química porque a química mistura coisas que formam outras coisas. Então, é uma área que eu gosto bastante, apesar de não ser ligada à literatura. E que bom que você é ligado nessa parte da literatura que nos brinda com algumas poesias que eu fui acompanhando e adorando. Eu adoro esse Nordeste, eu adoro o nosso linguajar, eu adoro esse jogo de palavras quando a gente, quando a gente conta uma narrativa, conta uma história, e o Nordeste é muito isso. O que me encanta do Nordeste é exatamente essas narrativas que a gente, na literatura, na música, ela vai trabalhando e contando algumas histórias e que a gente vai desenvolvendo esse nosso Nordeste, esse orgulho da gente ser nordestino. Ô, Ruth, eu tenho um processo, eu escrevi um livro, eu tenho um processo de escrever, no qual, quando me vem uma ideia de um livro, eu já tenho o começo e o final. Daí eu vou encaixando os personagens, eu vou colocando as cenas até, mas já tenho um prontinho. Como é teu processo de criação? Quando eu estou fazendo os folhetins de cordéis, que é o cordel completo que conta a história, geralmente acontece assim também. Eu, às vezes, tenho o começo e o final. Aí eu sempre noto essas ideias e aí vai desenvolvendo durante as histórias, durante o processo. Mas, às vezes, vem assim, é uma inspiração mesmo que acontece na hora e desenvolve a história completa. Mas já quando as poesias são mais curtas, geralmente eu me inspiro muito no lugar que eu tô, vendo a paisagem, dessa forma assim. Já aconteceu comigo, também nesse processo de criação, de construção de livro, de personagem, eu ir dormir, quando deito na cama me vem uma ideia, eu tenho que ir levantar e escrever. Já aconteceu contigo? Acontece geralmente contigo também? Sim, acontece sempre. Esses dias atrás mesmo, eu cheguei na faculdade, eu estava muito cansada e já era tarde da noite já. E eu deitei para dormir. Quando eu deitei, aí veio aquela coisa de escrever. E eu estou até arrumando essa poesia que eu fiz, que é para poder transformar em um cordel, porque ela ficou um pouquinho longa. E aí eu fiquei, meu Deus, eu estava muito cansada, mas realmente assim, é um dom que vem na hora, sabe? Porque o cansaço estava forte, mas eu tive que levantar para poder fazer. Acontece bastante. Você precisa da alegria, da angústia, da tristeza. O que é que mais te motiva a criar?
no meu caso é a angústia. E eu preciso lidar com isso, que isso me causa algum sofrimento nesse meu processo de escrever. Eu preciso da angústia. E você, o que é que precisa para escrever? Ou qualquer sentimento é um modo de você escrever? Ah, sim, depende muito do dia. Eu costumo, assim, eu não tenho um sentimento específico para me inspirar, mas eu sou mais de me inspirar nas coisas simples da vida, nas coisas do dia a dia. Mas assim, eu geralmente quando eu tô feliz, eu sou muito de escrever. Mas quando eu tô triste também, na angústia, assim, eu escrevo bastante, sabe? Muita coisa legal, assim. Mas eu sou mais em detalhe de paisagem, do ambiente que eu tô, com que eu tô. Então, vamos mais para um trechinho de uma poesia, que se você quiser. Eu vou te explorar bastante. Enquanto você estiver aqui, eu vou explorar aqui. Quero te ver com algumas poesias, né? Algo para ouvir algumas poesias suas. É, essa que eu vou recitar agora, ela aconteceu agora, já nas férias, que eu tava de frente de casa, na varanda, no sítio, olhando para uma paisagem. E aí surgiu essa poesia. E eu disse assim: no rabisco de uma caneta, traduz o sol forte na serra, o galo que canta no terreiro, um cacto resistente sobre a terra, um salta-caminho pulando no chão, um carcará aperfeiçoando sua visão, pois contra a fome é sua guerra. O vento vagaroso e sereno batendo na copa de um pereiro, as pétalas rosas de uma flor que enfeita o chão do terreiro, um girassol grande e amarelo acompanhando o raio singelo do sol forte e forasteiro. No carro de boi, um galo que faz de seu pulmão um instrumento, o silêncio e a paz aprimorada pelo barulho calmo do vento. Um chocalho de fundo musical, uma galinha ciscando o quintal, um poeta perdido no próprio pensamento. Um céu azul clarinho, uma abelha cheirando a flor, uma vaca na beira da estrada, na árvore, um corrupião cantador, na serra seca valente, alumiada pelo sol quente. Essas são imagens do sertão rico e sofredor. Ô, Ruth, a sua poesia é bastante descritiva, né? Você usa bastante os elementos daquilo que você está vendo no seu entorno para fazer a produção das suas poesias, não é isso? Sim, eu gosto bastante de descrever detalhadamente o que eu estou vendo, a paisagem que eu estou vendo, ou do que eu estou falando. Eu geralmente costumo focar nos detalhes. Nesse processo de construção dessas descrições, no interior tem muito da gente lidar com, encontrar pessoas. Às vezes, quando eu viajo para essas cidades pequenas do interior, eu adoro ficar conversando com as pessoas para ir bebendo na fonte delas, pegando alguns trejeitos para construir personagens. Quando você vai para São João do Tigre, você senta nas calçadas para conversar com as pessoas. Isso é uma fonte de inspiração para você? Geralmente, quando eu estou em São João do Tigre, eu fico mais pela zona rural. E aí eu costumo Sim. bastante de prestar atenção nas pessoas passando na estrada, de como é a rotina, do trabalho. É o trabalho do nordestino, né? No dia a dia de um nordestino, raiz mesmo. Então é uma coisa que me inspira bastante. E às vezes até numa conversa assim surge. Então é uma coisa que eu sinto bem inspirada. A gente, na sua construção, a gente, quando vê a sua poesia, praticamente a gente mergulha e tem uma referência. Eu vi isso quando eu vi o vídeo, o poema Pare, o relógio do tempo, é isso? Que você descreve o fogão? É esse? Sim, que eu descrevo a infância do nordestino, não é isso? Isso. Tem ele aí para a gente, para me brindar e fazer com que eu retorne a minha infância lá no sertão de Arco Verde, Pernambuco. Eu gosto muito desse poema, dessa poesia, porque realmente ela retrata muito a história de quem nasceu, se criou no sertão, no interior. E eu disse assim: pare o relógio do tempo para voltar um tempo atrás. Na época que fogão de lenha era mesmo que um de gás,
que nós corria na escuridão e tinha medo de assombração, pensando ser Satanás. Naquele tempo de criança, ninguém sabia o que era energia. Parecia corredor todo mundo, quando a luz se acendia. Nós arrodeava logo a mesa para admirar a beleza que um candeeiro aceso fazia. Nós ficava bestinha quando via um carro zoando. Parecia corredor todo mundo, aquele motor roncando. Nós corria no meio da estrada, uma gritadeira danada, porque tinha gente chegando. Pelas horas de meio-dia, mãe fazia uma massa de cuscuz, daquelas que descia rasgando, só com a ajuda de Jesus. E um caneco d'água do lado, para modo não morrer entalado e virar comida dos urubus. Água era do pote de barro. Essa sim matava a sede. E tinha um raio de velho de pilha em riba do batente da parede. E de noite, era aquele fuzuê para ver quem ia escolher onde pendurar sua rede. Todo mundo dormia cedo e acordava com o galo cantando. Antes do sol nascer, mãe já estava o café aprontando, pai ia cuidar das obrigações e eu junto de meus irmãos, de sono tudo cambaleando. Eita, tempo velho bom, que já não volta mais. Saudade da casa de alpendre, de onde eu vivi com meus pais, aquilo que era alegria, que hoje nenhuma tecnologia pode fazer voltar mais. Não tem como a gente não voltar à infância e relembrar aquele, quem foi de uma cidade pequena, do interior, não tem como retomar as memórias. É muito lindo mesmo essa sua poesia. Eu te parabenizo mesmo, que ela ficou muito linda e a sonoridade é perfeita, essa sonoridade. E você também declama muito bem. Isso foi uma técnica que você, dentro de você trabalhou essa técnica de declamar? Essa técnica de declamar, quando eu nasci para poesia, eu já nasci com ela. Só que, assim, com o passar do tempo, a gente vai se aperfeiçoando, né? Sempre tem um detalhezinho que a gente pode melhorar. Mas, assim, eu já nasci com ela, já, graças a Deus. Sempre tive esse dom para recitar, para declamar. Ô, Tiago, eu me ressinto de, assim, eu tenho alguma preocupação na questão dessa nossa nordestinidade e se acabando, e perdendo, que nós temos muitas influências de fora, que faz com que a nossa cultura, de uma certa forma, fique um pouco deixando para trás. Na sua percepção de artista, assim, de artista local aqui do Nordeste, o que fazer assim, para atrair mais jovens, para que tenham orgulho da nossa cultura e que produza mais? Você tem algum olhar e alguma visão sobre isso? Eu acho que é assim, que a gente como jovens, nós temos que divulgar mais essa cultura nordestina, porque é uma coisa que a cada dia que passa, ela morre, né? A cada dia que passa, ela vai morrendo mais. Por exemplo, o sotaque nordestino, aquele raiz mesmo, o matuto, é uma coisa que é difícil você encontrar hoje em dia. Só se você for numa cidade muito do interior e na zona rural. Mas são assim, as pessoas mais velhas, mais antigas, estão morrendo e o sotaque, nossa cultura está morrendo junto com eles. Porque falta muito dessa visão de divulgação também para as pessoas conhecerem. Porque para a gente que vive aqui no interior, é uma coisa normal, porque a gente está habituado, já está acostumado. Mas as pessoas que vêm de fora acham isso bonito. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não conhecem. Então, eu acredito que a gente tem que divulgar muito, seja pela literatura de cordel, pela música, vários meios, por vídeos, a gente tem que divulgar para as pessoas conhecerem e não deixar essa cultura morrer. Porque é uma identidade que a gente tem. E a gente não pode perder nossa identidade. É exatamente isso. E só lembrando dessa questão desse nosso sotaque, não sei se você viu, mas hoje nós, nordestinos, especialmente os paraibanos, fomos vítimas de... Eu não sou paraibano, mas eu me considero paraibano. Então, nós fomos vítimas de xenofobia, quando uma mulher postou debochando do nosso sotaque, da nossa forma de andar. Então, aqui vai meu repúdio a essa senhorinha que é de outro estado. E minha solidariedade a todo o povo nordestino, que eu me incluo, e também ao povo paraibano, que hoje eu estou paraibano. E aqui, novamente, meu repúdio a essa senhora aqui, que não conhece nada
da nossa cultura, da nossa riqueza, do nosso povo e da nossa força de trabalho também como ser humano. Você chegou a ver esse vídeo ou não? Sim, eu vi o vídeo, sim. E é uma coisa triste, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas recebem uma crítica que nem essa, uma xenofobia, as pessoas tentam mudar. Por exemplo, se é uma pessoa que fala errado, a pessoa e outra pessoa critica, muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu vou aprender a falar direito, porque eu estou falando errado. Mas, na verdade, não é falar errado, é uma cultura. E quando você Sim. faz uma coisa para agradar o outro, você está matando a sua cultura. Então, assim, muita coisa às vezes se perde por conta do julgamento de outra pessoa. Lembra das pessoas que essa nossa conversa, essa nossa live, ela fica no meu Instagram e também eu coloco lá no canal Cipuada Nordestina. Já pedindo às pessoas também que ainda não são inscritas no canal, vão lá no canal Cipuada Nordestina, se inscrevam. É um canal voltado também para a divulgação das potencialidades do nosso Nordeste, seja elas humanas, culturais, artísticas. Então, o canal é voltado para isso. E também lá eu dou umas cipuadas na classe política, quando eu acho necessário, eu dou umas cipuadas também, que é a alma do cipuada. Então, aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá, dê uma olhadinha, e se achar que vale a pena se inscrever, se inscrevam. Tem bastante material do nosso Nordeste aqui que vale a pena dar uma assistida. Ô, Ruth, agora você também é cordelista, não é isso? Me fala um pouco sobre eles. É, eu sou cordelista, tenho 3 cordéis, mas estou com um projeto de outros cordéis para serem lançados agora, acho que no mês de fevereiro. Estou aproveitando as férias, o tempinho que tem só para colocar em ordem essa questão. Mas eu tenho 3 cordéis lançados e vou aproveitar para poder falar um pouquinho sobre cada um. Era isso que eu ia pedir para você, exatamente isso. Fica à vontade, Ruth. Eu tenho esse cordel aqui que se chama Carisma que Kiara Luke nos deixou. Esse cordel aqui, ele conta a história de um movimento que eu faço parte, que é um movimento de jovens espalhados pelo mundo, não só jovens, mas pessoas, que tem o intuito de se fazer né, de ver Jesus no outro. E foi por conta desse movimento aqui que eu saí de São João do Tigre, que o mundo me conheceu, o mundo conheceu a minha poesia. Então, as primeiras apresentações que eu fiz foi por conta desse movimento. Então, eu fiz um cordel contando um pouquinho do movimento e da história de Kiara também, que é a fundadora. E eu levei esse cordel, eu fiz especialmente para um encontro que teve no Rio Grande do Norte, no finalzinho de 2022 agora. E é basicamente isso. O outro cordel que eu tenho é esse aqui, o Matuto, que ganhou o Oscar. Esse, esse cordel aqui, ele conta a história de um matuto que, de certa forma, ganhou o Oscar, né? Porque é uma coisa que não se imagina, né? Mas ele é um cordel em estilo matutês, matuto mesmo, a sua linguagem. E ele me lembra muito de nunca desistir dos sonhos da gente, que não importa nossas origens, porque afinal o Matuto que ganhou um prêmio, né? O Oscar. Então ele é um, um cordel que me lembra que, mesmo não importa de onde você seja, pode ser do interior, do meio do mato, do sítio, você nunca deve perder os seus sonhos e nem negar suas origens. Então ele reflete muito sobre de onde eu saí, mas é uma história bem interessante. Então, recomendo lerem, porque... E o outro cordel é esse aqui, que é sobre a Casa Chaves, que é uma fazenda aqui do Tigre, de Maurício Chaves, que era o diretor da escola de onde eu comecei com poesia. E esse cordel aqui, ele é uma parceria com a poetisa Mabel Cavalcante, que é de Portugal. Então, assim, é um cordel que eu gosto muito também, porque ele me lembra que não tem que ter limites para sonhar, né? Porque a matuta lá do sítio foi
fazer uma parceria com uma pessoa de Portugal lá. Então, assim, o cordel que me lembra a não limitar meus sonhos. E basicamente é isso. Ele está disponível para venda? Como é que as pessoas fazem para adquirir? Podem me chamar no direct, que aí está disponível, sim, todos os três. Você, você fala de ser matuta com muito orgulho. Se uma pessoa te chamar de matuta, o que você dirá para ela? Se me chamar de Matuta, primeiramente, se eu apresentaria esse cordel aqui, porque não tenho uma resposta melhor. Mas eu diria que eu sou vinda do interior do sertão, o que me desperta muita alegria. Minha alma é feita de poesia, sendo diversos meu coração. Na rima faço uma inundação, vivo rodeada pela natureza, que vem de mostrar sua beleza, e quando a chuva cai no chão, eu vejo o Pai da criação despertar a poesia de sua grandeza. Nada melhor para uma resposta do que você utilizar seu talento e até a ironia para deixar a pessoa caladinha, né? Sim, sim. Ô, Ruth, o que é que sua cidade natal, São João do Tigre, representa para você? São João do Tigre, ela representa muito para mim, representa minhas origens. E foi a cidade onde eu nasci na arte, na poesia. E São João do Tigre me apresentou o mundo, né? Porque foi de onde eu vim. Então, assim, para onde eu for, eu quero levar o nome de São João do Tigre comigo. Porque é uma cidade rica em cultura, em tradição, rica em arte, poesia, dança, em turismo. É uma cidade que o mundo merece conhecer e o mundo precisa conhecer e valorizar os artistas. Você como um artista da literatura, como você se ressente da questão do poder público como fomentador da cultura? O que você espera do poder público para fazer com que a cultura local expanda mais, seja mais divulgada? Você se ressente disso? Eu acho que o poder público ele deveria ter mais, um olhar mais cauteloso e mais atencioso para a cultura. Não só do cordel, mas a todo tipo Sim. de cultura, porque a cultura é a nossa história. E se a gente mata a cultura, a gente mata a nossa história. Então, assim, a gente tem que. O poder, não só o poder público, mas as pessoas também têm que ter um olhar mais voltado para a cultura, um olhar voltado. De fato, então, assim, eu vejo que falta, muito falta investimento para essa área. Então, assim, seria importante se as pessoas visassem mais essa área, se investissem, se dessem mais atenção, porque a gente tem que ter esse olhar atencioso para a nossa cultura. Você fala que São João do Tigre é muito rico culturalmente. São João do Tigre, o poder público, tem cuidado bem da cultura? Eu diria assim, que São João do Tigre já, há um tempo atrás, ele matou completamente a cultura, porque não tinha um olhar. Mas com o passar dos anos, ele vem melhorando. Pouco, mas vem. Eu acho que poderia sim ter um olhar, poderia sim ter mais atenção para a cultura. Mas assim, com o passar do tempo, ele já melhorou bastante. Mas eu acho que tem muito que melhorar ainda. Quais são seus próximos projetos na literatura? Na literatura, tô com um livro em processo, podemos dizer assim. É uma Se dor de Deus quiser, cabeça o livro, viu? se Deus quiser futuramente, vai ser lançado. Mas tenho esse livro, está em processo. Tem os cordéis que vão ser lançados agora, acredito que mês que vem. Estou nesse processo aí. Mas na literatura eu tenho um projeto de esse ano ainda, acho que em junho, julho, de ir a Portugal para levar essa cultura aqui do Nordeste para lá para Portugal e participar também de um encontro da juventude. Então, assim,
estou começando a trabalhar nisso aí já, essa questão. Ruth, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Eu espero futuramente fazer outras conversas com você. Quando o livro estiver pronto, quando os seus cordéis estiverem prontos, você manda o material para mim que eu divulgo, então fica à vontade. Qualquer material seu, qualquer vídeo que você também fizer, só me marcar que eu também republico, que exatamente eu adoro nossos artistas nordestinos e eu acho que eu tenho que fazer esse trabalho, é um projeto meu. Estamos chegando ao final, né? Eu já quero te agradecer, mas antes de terminar, aqui tem um momento situado. Eu vou dizer uma frase ou uma palavra e você também de uma situada só responde. Vamos lá? Rapaz! Vamos? Vamos tentar. Um lugar. São João do Tigre. Uma tristeza. Uma tristeza, a morte de meu tio. Uma alegria. Faculdade. Eu sei que você é muito jovem, mas um arrependimento. Rapaz, o arrependimento não ter lançado o cordel antes. Eu também tenho um desses arrependimentos de ter lançado meu livro antes. Um poeta ou uma poetisa? Pinto do Monteiro. Família. Tudo. Amigos. Amigos. Meu Deus. Importante. Um medo. Um medo. Deixar de fazer poesia. Um abraço. Mãe. Um sorriso. Vou. Em que ou em quem você daria uma cicoada no lombo? E Bolsonaro. Uma saudade. Uma saudade. Sim. Eu sinto saudade do sertão, do interior, quando eu estou em Campinas. Futuro. Futuro. Muita poesia e projetos. A vida. A vida é bela. Deus. Tudo. Ruth, mais uma vez, muito obrigado. Mas eu quero que você encerre essa nossa live, claro, com uma poesia, você fique à vontade. Você escolhe a poesia para encerrar essa live. Mas já te agradeci. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite para a live. Fico muito feliz em ver pessoas, assim como o senhor, ressaltando nossa cultura, nossa poesia e dando esse olhar que a sociedade deveria dar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, por me ajudar a divulgar meu trabalho também. E eu queria terminar com uma poesia que eu fiz logo no começo. Faz bastante tempo que eu fiz ela, mas eu acho que vale como também como uma reflexão para os que ficam aqui. E queria agradecer a todos que nos assistiram também. Sim. E eu disse assim: sempre que der, se ré. Renove um sorriso, reabrace um sentimento. Reacenda na escuridão, reaviva a alegria, renasça todo dia, reame com o coração. E não se esqueça de se reabastecer com energia positiva, de se renovar, de se reencontrar e de recomeçar em uma nova iniciativa. Não se esqueça também de se reinventar, de se redescobrir, de se reaventurar. Se esqueça de tudo, mas não se esqueça do reaprender, de ressorrir, de renascer. Não esqueça de reconstruir e de reluzir. E lembrando para não esquecer de realizar, de se regar, de se reamar. Não esqueça de respirar, de reagir, de retransbordar, de reviver. E nem de reavivar
e de reacender a chama de recomeços que existe dentro de você. Obrigado, obrigado mesmo. Muito Continue fazendo obrigada. poesia, continue com esse sorriso, transmitindo para as pessoas alegria. Com certeza seus familiares têm orgulho de você também com esse seu largo sorriso. Adorei essa nossa conversa. Espero em algum momento lhe conhecer pessoalmente, será um prazer para mim. Te agradecer demais e quero que você fique com Deus, que Deus te ilumine grandemente. Amém. Que Deus te abençoe, te ilumine. E se Deus quiser, nos encontraremos para bater um papo pessoalmente. E eu fico muito feliz e minha eterna gratidão por esse momento. Obrigado a todos que estiverem nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a Cipuada nordestina. Abraço, gente.